Quero te convidar, se você tem sua Bíblia, a abrir no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12. A gente vai ver um acontecimento aqui e um choque entre Jesus e os religiosos da época. A gente vai ver isso aqui e estudar um pouquinho, e com certeza o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração, ele vai falar com você assim como ele já falou comigo hoje mais cedo. E diz assim, Mateus capítulo 12, verso 1 diz: Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Então aqui, para você visualizar, vai ver ali, imagine que Jesus está passando numa seara. O que é uma seara? É uma plantação, e os estudiosos dizem que era trigo. Então Jesus está passando no meio daquela plantação junto com seus discípulos, e os seus discípulos eles estão com fome. Os discípulos estão com fome e aí eles começam a colher espiga de trigo, debulhar ela na mão assim, tirar os grãozinhos e comer aqueles grãos. E os fariseus, eles olham aquilo, verso 2, os fariseus vendo isso, e era no sábado, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Aqui Jesus ele lembra os fariseus de uma história quando Davi, o rei Davi, na época ainda não era rei, estava fugindo de Saul. E ele está fugindo e ele está com fome. Ele e os seus companheiros estão com fome e eles chegam na casa de Deus ali, né? No tabernáculo, se não me engano, na casa de Deus ali, eles falam com o sacerdote, e aí eles estão com fome, e o que o sacerdote tinha eram os pães da proposição. O que eram esses pães? Eram os pães que ficavam ali, sem fermento, e esse pão não podia ser comido por qualquer um. Ele, na verdade, ele ficava ali e ele era tirado de quando em quando, e o sacerdote tinha tirado esses pães, e aí ele falou para Davi: Davi, só tem esses pães aqui. E Davi pede, eles entregam esses pão, eles comem ali, e aí Jesus está falando: vocês não sabem que isso aconteceu lá com Davi e eles não foram culpados? E aí ele continua, Jesus falando assim: ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Os sacerdotes trabalham no sábado e ficam sem culpa? E aí o verso 6 diz o seguinte: Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. Glória a Deus. O que o Espírito Santo ele quer falar hoje, e ele vem falando muito ao meu coração, e eu confesso que eu me sinto até um pouco, não, se fosse por mim, eu não tocaria nesse assunto, mas eu não falo o que eu quero, eu falo o que o Espírito Santo fala para mim falar. E aqui ele trata com a religiosidade. Aqui nós vemos um embate de Jesus contra os religiosos da época. E como a palavra de Deus ela aplica a nós hoje, nós estamos também falando aos religiosos da época. Hoje também existe um embate, um confronto entre a religiosidade e o mover de Deus, e o agir do Senhor Jesus Cristo, e o mover do Espírito Santo. Nós vemos hoje igrejas e pessoas tão cheias da religiosidade e tão vazias de Deus, tão cheias
da letra e tão vazias do poder. Esses homens aqui, esses fariseus, eles estavam diante do Senhor Jesus Cristo. E eles não estavam vendo com os olhos espirituais quem é que estava diante dele. Ele diz no verso 6, verso 6, pois eu digo que aqui está quem é maior do que o templo. Ele está falando, vocês não sabem quem sou eu. Vocês não entendem. Vocês estão tão agarrados na religiosidade que não entendem que o Senhor está diante de vocês. E às vezes acontece isso com as pessoas. E já aconteceu isso comigo. Eu me agarrar tanto à religiosidade e impedir o agir de Deus. E às vezes acontece isso também na sua vida. Você às vezes se agarra tanto à religiosidade e o mover de Deus ele fica para segundo plano, ou às vezes ele nem acontece. E Jesus ele está falando, ele fala assim, ó, vocês não sabem que Davi, ele comeu o pão que não era para comer, era um pão consagrado ao Senhor, e ficou normal? Vocês não sabem, vocês não entendem isso. A questão do sábado, eu creio que para os religiosos da época era a questão mais forte, porque eles trabalhavam ali 6 dias, no sétimo dia, o sábado, eles não podiam nem carregar água, eles não podiam. Então, se você for ler nos evangelhos, você vai ver que sempre tem esse atrito entre Jesus agindo no sábado e os religiosos não querendo isso. Então, o nosso verso mais forte é o versículo 7, que ele diz o seguinte: não é que é o verso mais forte, mas é o verso que o Espírito Santo quer que eu e você entenda. Ele diz o seguinte: se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. O que significa misericórdia? Qual o significado dessa palavra? Misericórdia. Se você for para o original, você for dividir ali a palavra e saber buscar de onde vem a origem dela, você vai ver que misericórdia, bom dia Letícia, você vai ver que misericórdia, ela significa quando você olha para a pessoa e você vê a pessoa atrás do erro da pessoa. Você consegue olhar e ver que a pessoa ela é mais importante do que o erro dela. Existem muitas religiões que não permitem erros. Eu não estou falando que a gente tem que permitir erros, mas se uma pessoa ela erra, ela precisa ser perdoada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser restaurada e não excluída e não colocada como uma pessoa que Deus não ama. Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele morreu por todos os seres humanos. Ele morreu pelas prostitutas, ele morreu pelos traficantes, ele morreu pelos assassinos, ele morreu pelos estupradores. Eu não estou aqui defendendo essas práticas. Eu condeno essas práticas. Mas eu preciso entender que atrás da prática existe uma pessoa pela qual o Senhor Jesus Cristo derramou o sangue dele ali na cruz do Calvário. Eu preciso olhar e amar a pessoa, além do que ela é, além do que ela faz. Quando os religiosos estão olhando ali, eles não querem saber se os discípulos estão com fome. Eles querem cumprir um ritual. E eu preciso que você entenda que, por mais que você já cometeu alguns pecados, e talvez você olhe e você fale assim, não existe mais lugar para mim na casa de Deus. Não existe mais reconciliação para mim. Por quê? Porque a religião, ela fez você se afastar da graça. A graça é um favor de Deus, que independente do que você fez, independente daquilo que você pensa que você é, ainda assim o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Isso é misericórdia. A misericórdia de Deus é quando Ele olha para você e Ele te vê além das suas atitudes e Ele te ama. E aí, se você entender, é o que Jesus está falando, ó, se vocês soubessem o que significa quero misericórdia,
você não iria condenar as pessoas como você condena. Você iria olhar o seu irmão e você iria amar ele, ainda que ele fizesse alguma coisa que não te agrada. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, falando sobre os dons espirituais, e ele fala muito bem sobre os dons, e eu sou uma pessoa que ama os dons espirituais, que gosta e eu desejo, o meu desejo, assim como o desejo do Espírito Santo é que os dons espirituais sejam manifestos cada vez mais. O apóstolo Paulo fala que por mais que eu me mova em todos os dons, se eu não tiver amor, isso não importa, porque o amor é o dom supremo. O amor ele é o vínculo da perfeição. A igreja do Senhor Jesus Cristo ela precisa estar firmada em amor. É preciso eu amar a pessoa, independente se ela faz o que me agrada ou não. Eu não estou aqui defendendo o pecado, mas o Senhor Jesus Cristo, ele morreu por todos. Ele amou todos. E eu preciso que esse amor ele esteja no meu coração. Eu preciso viver esse amor. Misericórdia quero e não sacrifício. É o que o Senhor Jesus Cristo disse. Se eles tivessem entendido isso, eles não tinham condenado os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Olhe para aquela pessoa que às vezes te feriu e tenha misericórdia por ela. Ame aquela pessoa. É isso que o Espírito Santo está falando hoje. E aí o verso 8 ele finaliza dizendo que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor do sábado, por quê? Porque quando eu conheço o Senhor Jesus Cristo, eu entendo que nele há descanso. Quem conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo sabe que quando você está em Cristo, você tem descanso. O Evangelho, para a gente entender ele melhor, é eu entender que eu sou ligado a Cristo. Quem é Cristo? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela escuta o cabeça que é Jesus, todos nós vamos pensar da mesma forma e todos nós vamos entender que misericórdia é mais importante do que sacrifício. Misericórdia é mais importante do que religiosidade. Amém? A nossa meditação hoje é uma meditação curta. E eu confesso que é uma meditação tão forte que a gente vai mais orar hoje. A gente vai focar mais na oração e pedir que o Senhor nos ajude a absorver essas poucas palavras. Misericórdia quero e não sacrifício. E se você tem alguma pessoa que você tem um rancor, às vezes uma mágoa, às vezes uma, sabe, aquela que te remoe por dentro, porque talvez a pessoa te falou alguma coisa, ou ela fez alguma coisa com você, eu quero que você se coloque diante de Deus agora e peça para Deus tirar isso do seu coração. Porque a mágoa, principalmente a mágoa contra o meu irmão, contra aquele que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, essa mágoa, ela te corrói por dentro, ela faz mal para você. A mágoa, ela faz mal para quem a carrega. Quando você tem mágoa do seu irmão, o seu irmão às vezes nem sabe o que está acontecendo, mas essa mágoa está dentro de você. E é por isso que você precisa para o Senhor, pedir para o Senhor te ajudar, porque você precisa tirar essa mágoa, você precisa jogar isso para fora. Amém? Nós vamos orar aqui. Se tiver algum pedido de oração, pode deixar aí nos comentários. A gente vai orar, a gente vai clamar ao Senhor, porque o Espírito Santo ele quer renovar a sua vida e quer tirar tudo aquilo, toda aquela mazela, toda aquela sujeira que está te impedindo de viver o melhor do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e nós clamamos ao Senhor que nos ajude a entender e a visualizar quem é que está aqui. Aqueles fariseus, eles olharam para Jesus e eles não viram Jesus. Eles viram um homem qualquer. Nós, Senhor, quando olhamos para o Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é aquele que nos ama.
O Senhor é aquele que entregou o seu filho ali na cruz do Calvário para morrer por mim e pelo meu irmão. Ajude-nos, Senhor, a enxergar as pessoas e a ver que elas têm defeitos, mas também têm qualidades. Elas são filhas do Senhor, aqueles que já creram no Senhor. Pai, ajude-nos a viver uma vida de santidade, mas também a viver uma vida de misericórdia, a termos misericórdia uns pelos outros, a amar as pessoas. Derrama, Espírito Santo, nos nossos corações o amor, o verdadeiro amor, Pai. Em nome de Jesus, se existe alguma mágoa, alguma tristeza, algum rancor que foi colocado nos nossos corações, em nome de Jesus, ajude-nos a nos livrar disso, para que nós possamos ser inundados pela Tua presença, pela Tua graça, Senhor. Aqueles fariseus, eles não viram, mas hoje nós podemos ver o Senhor pelos olhos da fé. Abençoe cada um dos que estão aqui, Senhor. Abençoe as nossas familiares, as nossas igrejas. Abençoe, Senhor, para que nós possamos ver o mover do Senhor nas nossas vidas. Para que nós possamos ouvir o Teu Santo Espírito e possamos viver aquilo que realmente o Senhor tem para nós. Abençoe os nossos trabalhos, abençoe os nossos dias, esteja conosco, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, por este momento aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te